abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Shalom Adonai, evangelista de crianças, bom dia. Se você estiver ouvindo à tarde, boa tarde. Para quem está escutando à noite, boa noite. Não importa o horário que você ouvirá esta mensagem. O importante é que você está ligadinho aqui com a gente e nós vamos refletir mais um trechinho da palavra de Deus. E hoje, pensando no tema anual do Elim, né, que fala sobre colheita, nós iremos ler, refletir e comentar sobre a parábola do semeador. E hoje quem irá ler a Bíblia para nós será minha neta Laura. Ama participar do Bom de Bíblia, viu, pessoal? Ela ama. É boa de Bíblia também. Ela tem 8 anos. Então a Laura irá fazer a leitura da passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu peço que você leia todo o capítulo, porém a Laura irá ler para a gente do versículo 4 ao 9. Você lê para a gente, Laura? Sim. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, as comeram. 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Obrigada, Laura. De nada. Linda essa parábola. Jesus tinha saído de casa, tinha uma grande multidão em volta dele, ele se assentou no barco e começou a falar sobre essa parábola. Jesus gostava muito de ensinar através de parábolas. Nós temos várias, da dracma perdida, da ovelha perdida, do trigo e o joio e o trigo. Tem várias. E nós amamos ensinar as crianças. Mas esta parábola em questão, Jesus até chama a atenção dos discípulos. Você lendo os versículos abaixo, ele vai falar assim, como assim, né? Vocês não conseguem nem compreender essa que é tão básica. Por quê? Ali, eles viviam em torno da agricultura, da pescaria. Então, quando Jesus falava sobre coisas da agricultura, era para eles compreenderem bem. Mas, apesar dos discípulos andarem ali com Jesus dia a dia, verem ele realizando milagres, curando enfermos, ensinando, parece que eles não compreendiam totalmente. E tanto que na própria Bíblia está escrito que depois que Jesus morreu, ressuscitou e veio o Espírito Santo Consolador, aí que eles foram compreender a realidade da vinda de Jesus, porque eles esperavam, os judeus esperavam e criam, como creem até hoje, que o Messias virá, mas como rei, pomposo, um cavalo branco, para guerrear. E não, Jesus veio entre os humildes, nasceu numa manjedoura, a mãe dele era de Belém, foi criado em Nazaré, que ninguém dava valor. E quando Jesus explica, fala essa parábola para eles, eu vejo assim como Jesus, o próprio Jesus sendo o semeador. Ali, naquele momento, Jesus. Mas para semear, alguém precisa preparar a terra, certo? Vai arar a terra, deixar o caminho para o semeador andar. E lá antigamente, que hoje, creio que só em culturas muito familiares que acontece isso, põe um bornalzinho assim do lado, enche de semente, vai caminhando ali por onde ele pode caminhar, pega um punhado de semente e vai jogando.
vai jogando ali onde está preparada a terra ali para ele jogar a semente. Vai jogando, vai andando e vai jogando as sementes, vai jogando e vai jogando as sementes. Outras precisam que você mova a terra, cave um buraquinho ali, coloque ela, tampe com terra novamente. Mas foi semeada. E depois de Jesus, os discípulos, Paulo, tantos outros, os primeiros cristãos, até chegar em nós continuamos semeando a palavra, certo? Você continua semeando a boa semente. Esta semente é a palavra de Deus, a Bíblia. E o interessante é que é independente do semeador, a semente é sempre a mesma. Tanto eu semeando ou você semeando, a semente é a mesma, é a palavra. Quando Jesus disse para os seus discípulos que comereis da minha carne, bebereis do meu sangue, eles ficaram pensando literalmente nisso, e não era. Ali falava do sacrifício de Jesus na cruz, que nós seríamos remidos, que todo aquele que crê será feito filho de Deus. Mas aí vem o X da questão. Enquanto está sendo semeada essa boa semente, essa palavra, cai algumas à beira do caminho, ali por onde o semeador está andando. E vem o passarinho, come esta semente. Aí você fala, mas eu tive tanto trabalho para evangelizar. Eu visitei, eu fui, e parecia que a pessoa. Não, a pessoa não tinha interesse. Então a pessoa até ouviu, mas o inimigo, no caso aí representado pelo passarinho, que o próprio Jesus descreve, você lendo todo esse capítulo, você vê que Jesus vai dizendo todo o significado disso. Este solo, apesar de receber a semente, o inimigo vem, para, ser crente para quê? Vai ser careta agora, quadrado? Pensa bem, hein? Você não vai poder fazer isso, não vai poder mais fazer aquilo. E o inimigo das nossas almas, Satanás, come essa semente. Ele tira essa semente que foi lançada neste coração, à beira do caminho. Mas outras sementes caem e parece até que, olha, tá brotando. Lembra daquele experimento de ciências que a gente fez lá na escola? Pegava um copinho descartável, colocava algodão, molhava, colocava os grãozinhos de feijão e ele ia crescendo, crescendo, até dava um pouquinho mais alto. Às vezes até parecia que ia dar outro feijãozinho, sair aquele brotinho verde, mas não tinha onde se arraigar. E assim é essa palavra. Não tem raiz. Não tem raiz. Ela vai na igreja, aceita Jesus. Todos os convites que você faz para estar na IBF, num sábado diferente, na escola dominical. Vai, eu vou, eu gosto, eu amo, mas primeira tempestade, primeiro vendaval, a primeira luta. Não. Pensei que Jesus ia fazer assim, ó, no estalar de dedos, ia resolver tudo para mim, e não resolveu. Na minha casa continua bagunçado, na minha casa eu continuo sendo atacado, na minha casa isso, deixa. Não tinha raiz. Depois vem a semente que caiu na terra ali, mas foi abafada, sufocada pelos espinhos. Tinha pedra ali embaixo, naquela terra. Aparentemente estava tudo preparado para ser plantada essa semente de boa nova. Mas sufocou. Aí o que sufoca são os prazeres da carne, muitas vezes a fama. O que sufoca muitas vezes é a falta de compromisso. Muitas coisas podem sufocar essa semente.
Eu vou ler a Bíblia? Vou nada. Parece que quando eu vou ler a Bíblia queima, parece que tudo que eu faço está errado. Não, esse negócio de ser crente não dá certo, não. Eu achei que ser crente, servir a Jesus, ia ser um mar de rosas, tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, mas não é. Então, para quê? Eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que fazer renúncia. Ah, não, não. E aquela coisinha que eu gosto de fazer escondido, que ninguém vê. Hum, e aquela bebidinha que eu tomo escondido, ninguém vê. São os espinhos que estão sufocando a palavra. E aquele vício que eu tenho, ninguém sabe, nem meu pastor sabe. Mas o dono da seara vê tudo, sabe de tudo. E esse é o terceiro terreno que a semente, agora sufocada pelos espinhos, não consegue avançar, não consegue crescer, e morre. Como a outra que não tem raiz, o sol quente a queima. Mas aí chegamos no quarto terreno. A semente cai em boa terra. Aleluia. Ela vai germinar, vai começar a crescer, crescer, crescer. Olha só, tá dando fruto. Tá dando muitos frutos. Uns frutificam a 100, uma semente frutificou 100. Outra semente frutifica a 60, outra semente frutifica a 30. E lá para eles que conheciam muito bem essa questão agrícola, da plantação, do tempo de colher, do tempo de plantar, de semear, de regar, adubar, eles sabiam que algumas ia frutificar pouco, mas ia frutificar. Germinaram, cresceram, estão frutificando. Outras iam dar uma colheita melhor, iam frutificar mais, o dobro da primeira. Mas algumas e só algumas, ia ser uma colheita 100%. 100% frutificando. E eu quero chamar a sua atenção hoje, evangelista de criança. Como você está frutificando? Porque eu creio, se você está aqui, se você está me ouvindo, você não é a semente que caiu pelo caminho, porque senão o inimigo já teria tirado a palavra de você, já tinha desistido de tudo. Você não pode ser também a semente que caiu entre os pedregais. Desculpa. Sem raiz? Não, não creio. Porque se você não tiver raiz, a nossa raiz, a raiz de Davi, como é que você vai ensinar as crianças? Não, 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 não. E também creio que você não é a semente que está entre os espinhos, mas pode ser que, se você não prestar atenção, não tomar cuidado, os espinhos cresçam sobre a sua semente. Mas eu quero acreditar que você é esta boa semente que caiu em terreno fértil, em solo fértil, que você está crescendo, está frutificando. E peço a Deus que você frutifique a 100 por 1. Talvez você esteja frutificando um pouco ainda, mas esforce mais um pouquinho. Ore mais, leia a Bíblia mais. Vai chegar a 60%? Ore mais, busque mais, peça os dons do Espírito Santo, busque a santidade, persevere, leia a Bíblia. Não é só ir na igreja de domingo, não é só chegar no domingo lá e jogar um monte de coisa sobre as crianças. Persevere. Santifique-se cada dia mais. Esse mundo que nós estamos vivendo é tenebroso. Nós não podemos nos conformar com ele. Não podemos. Não podemos ser uma planta raquítica que não faz nem sombra, que não dá frutos. Não, 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 não. Você tem que falar: eu sou a semente em solo
fértil e eu quero frutificar a 100 por um. Seja pleno, pleno do Espírito Santo, pleno da autoridade que é dada a você e a mim para expulsarmos demônios, curarmos enfermos. Quantos milagres aconteciam só antigamente? Será que Jesus, que andou curando cegos, surdos, mudos, coxos, paralíticos, tuberculosos, leprosos, ele não faz mais milagre? Ei, tia Paty, peraí. Você está falando, mas você ficou cega também e continua cega. É, mas porque eu creio que Deus teve um propósito nessa cegueira que ele me colocou. Essa cegueira eu tenho certeza absoluta é permissão de Deus. Eu tenho essa certeza. E muitas pessoas falam para mim, eu creio que um dia você vai voltar a enxergar. Pode ser? Pode ser. Eu duvido? Não, não duvido. Porque o Jesus que eu sirvo, Deus que eu sirvo, é muito grande, muito poderoso. Isso aqui para ele é nada. Nada, nada, nada. Mas muitos processos que nós passamos no crescimento são para que a gente venha frutificar a 100 por um. Nós temos que frutificar 100%. Não deixe o sol das tribulações, das aflições queimar você. Não deixe os espinhos te sufocarem, querer ser estrelinhas, estar no hall da fama, ser conhecido em todo lugar. Não! Não deixe o inimigo plantar dúvidas na sua cabeça e nem comer, tirar, roubar de você, matar, destruir tudo que você tem. Seja essa semente que foi plantada em você, que o seu coração evangelista de criança, seja solo fértil, porque você vai crescer, frutificar e vai servir destes frutos para os pequenos. E que essa sementinha caia em coraçõezinhos férteis, solos bons, que possam crescer e também frutificar. Para muitos como eu, que estão há muitos anos trabalhando com crianças, a gente encontra com: oi, tia Pati, agora eu sou pastor, esse aqui é meu filho, eu gravei um CD, olha, tia Pati, fui para missão, tia Pati. Olha, esses dias, no final do ano passado, o nosso pastor pediu para o meu esposo dar assistência a uma cidade que fica a 50 quilômetros de onde eu moro. É longinho, não muito, só que uns 20 quilômetros é uma estrada boa, tudo. Aí depois é uma estrada cheia de curvas, tem que andar muito devagar e tem que tomar muito cuidado, porque tem muito cavalo, boi, vaca, tatu, que às vezes aparecem na estrada. Primeiro dia que nós chegamos lá, um casal falou: eu conheço vocês, tal. A irmã cantava no coral quando eu regia o coral numa cidade que eu morei, em Leme. Depois, nós saímos sábado, fomos o dia todo, fizemos visitas. O dia todo visitamos, oramos. Inclusive, o Senhor curou uma menina que estava enferma. Foi instantâneo. Terminou a oração, ela levantou, falou para a mãe dela: estou com fome, comeu, se alimentou e ficou o dia todo ali, alegrinha. Ontem estava na escola dominical. E uma dessas famílias, na realidade foi a última que a gente visitou no sábado, ele pegou e falou assim: eu congregava em tal igreja. Eu falei: que legal, né? Ele falou: você era minha professora de escola dominical. Olha só, e já pensou se a gente dentro da igreja for uma coisa e fora for outra? Que testemunho a gente vai dar? Que árvore que a gente vai ser? Uma árvore cheia de espinhos? Uma árvore com folhas secas? Não, 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 não. Sejamos árvores frondosas, vistosas,
que deem sombra. Sabe quando a pessoa está com aquele calor, o sol está queimando toda a pessoa? Vai lá, coloca ela aí embaixo dessa árvore que você é. Ofereça sombra. Ofereça para ela se esconder à sombra do Onipotente. Sirva frutos para ela. A palavra, alimente essa criança, essa pessoa com a palavra viva, eficaz, pura, verdadeira, que nos leva até Jesus. Jesus nos leva até Deus. E o nosso propósito aqui na Terra é crescer, frutificar, porque um dia, e este dia está chegando, eu creio, nós iremos morar para sempre no céu. No céu. Nós somos peregrinos aqui. Somos estrangeiros nessa terra. Aqui não é o nosso lar, aqui não é o nosso lugar. Nós somos cidadãos do céu. E um dia, tudo isso que você está passando, todas essas aflições, essas lutas, a vontade de desistir, a vontade de parar, a vontade de jogar tudo pro alto, falar, chega! Não, 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 não. Não pare, não desista. Continue, continue, persevere, porque um dia tudo isso vai se findar. Amém? Seja uma árvore frutífera. Frutifique a 100%. A 100%. Ninguém pode te parar. Ninguém pode te deter. Nada. Nada. Nem ninguém. Porque quem está com você é maior do que os que estão com eles. Deixa de lado os modismos, as coisinhas do mundo que vem entrando de pouquinho na igreja. Deixa de lado, deixa de lado. Siga a palavra fiel, verdadeira, eficaz. Santifique-se a cada dia. Frutifique, frutifique, frutifique. Em nome de Jesus, frutifique. Para que você possa também plantar outras sementes, a semente em outros coraçõezinhos, e eles também venham a frutificar. Adonai abençoe o seu dia. Beijo da tia Pati. Amo vocês. Seja frutífero a 100%.